morávamos nesse dia, eu já cheguei assim, Deus já começou a fazer a transformação. Nesse dia, minha mãe, meus irmãos estavam lá e o meu padrasto estava lá também. O pessoal assistindo televisão e conversando. E aí me perguntou, e aí, chegou, estava onde? Estava na igreja. Ah, tá. E começou a conversa, continuou de onde parou. Ninguém falou, como assim? Foi na igreja? O que aconteceu? Você tá maluco? O que aconteceu? Caramba. Ninguém falou nada. E aquilo, Se e eu estranhou. lembro tão certo como o dia de hoje, porque foram situações que marcaram muito a minha vida. E eu falei, fui na igreja, a mãe, tá bom, fui na igreja, então, fulano, meus irmãos, né, ciclano, tal. Falei, cara, Como assim, ninguém né? deu atenção. Só que é o que Eu acontece. na igreja, que é um assunto sobrenatural. A igreja, pra mim, assim, era uma situação, pra você ter uma ideia, eu saí várias vezes de bailes ali em Santana, tinha o Bahamas, o Santana Samba, tinha um outro ali que a Circuit Power até fez baile uma vez, que era esqueci. E tinha um outro, Vênus, se eu não me engano, tinha vários bailes ali em Santana. Tinha o Tio Sam, que era um pouco mais afastado, tal. No Imirim, né? E uma vez, eu, no terminal de Santana, junto com outro camarada, o Paulo, que era DJ de um grupo de umas meninas lá, que eu não me lembro, conversando, e chegou um camarada. O terminal era lotado de gente, né? É até hoje. E aí ele encostou, começou a conversar, puxou o assunto, falar das coisas de Deus, eu comecei a dar risada. Falei, não, você não conhece Jesus e tal, eu quero falar que Deus te ama e tal. E eu, deu uma crise de riso. E o Paulo começou a rir, mas ele começou a ficar meio assim, sem graça, né? Porque o camarada falando e eu rachando o bico. Aí ele fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci também pro Paulo. Ele falou, você é feliz só quando ele tá rindo do seu lado também? Ou você também tem seus momentos de felicidade? Eu falei, esse cara tá me tirando. Falei, mas o que tá acontecendo? Eu não entendi o que você falou. Não, deixa pra lá e tal. Umas 2 vezes esse rapaz eu encontrei com ele no terminal. Até que, depois da minha conversão, eu encontrei com ele no metrô. Aí falei pra ele que tinha me rendido aos pés de Cristo e tal. E, pô, que benção. Aí nós conversamos bastante, depois não vi mais, para você ver como Deus vai construindo as coisas, né? Muito bem. E deixa a curiosidade. E aí você estranhou que sua família não ligou que você foi Só que assim, eu igreja, queria ir pro mas baile. E depois? Quando eles viram que você estava indo na igreja mesmo, alguém falou alguma coisa? Não. Aí Tudo eu... bem, você entrou pra igreja e pronto, aceitaram. Não. Aí o que aconteceu? Eu que detestava a rádio cristã, do domingo para segunda, já comecei a ouvir, entendeu? Assim, foi no domingo, na segunda eu liguei na rádio de novo. Falei, pô, que legal, vou escutar, me deu paz, né? Porque a palavra de Deus conforta. Com certeza. E aí o que acontece? Eu falei, pô, que legal, fui na igreja, domingo, pô, tô bem melhor, tô me sentindo, assim, mais animado, né? Felicidade parece que voltou. Vou no baile domingo agora eu vou com vontade, que agora eu tô legal. Domingo eu vou no Santana Samba, vou pra algum baile. Aí que você queria... Mas aí, na segunda pregação, música, louvor e tal, na segunda, na terça, na quarta, o pastor veio com a história. Você que foi na igreja domingo passado e assistiu a primeira parte do Inferno em Chamas, nesse domingo agora nós vamos passar a parte final. Eu falei, nós tá de brincadeira. A gente vai passar a próxima parte. Falei, não, esse pastor tá de brincadeira. Eu ia pro baile, mas eu quero ver o filme, porque eu não lembro todo o filme, mas é um filme bem comprido, né? Aí é longo o filme. Daí eu falei, poxa, eu vou ter que ir na igreja para assistir esse filme de novo. Eu falei, poxa, o pastor tá de brincadeira, porque ele já não passou o filme de uma vez só? Aí eu fui nesse outro domingo no culto para assistir o filme, só que eu cheguei bem cedo, ouvi a palavra. E aí o que acontece? Depois do filme teve o apelo. O que é o apelo dentro da igreja cristã? Depois de transmitir a mensagem do evangelho, de pregar alguma história da Bíblia e contextualizar ela no cotidiano, ele pergunta quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eu fui, assim, eu digo sozinho, mas eu tenho certeza que eu fui levado pelo próprio Deus nas vezes que eu fui, porque eu não queria ir de jeito nenhum. Sim, preparou o caminho, o Espírito Preparou Santo. o caminho, o Espírito Santo. Trabalhando. E aí o que acontece? Quando ele fez o apelo, meu amigo já estava quase chorando no banco, eu levantei, fui até o altar, né? Já veio um obreiro, me abraçou, chorando que nem criança, nunca tinha recebido um abraço daquele jeito. Beleza. Saí, e aí Deus foi fazendo a obra, foi transformando, eu fui deixando de ir para o baile, fui aprendendo das coisas de Deus, né? Teve fases que eu parei de ir, tive algumas
problemas pessoais que acabou me enfraquecendo na fé, porque ainda pensava muito como menino, né? Paulo fala isso, quando era menino pensava como menino, até a chegar como homem você demora. O que quer dizer isso? Você começa a aprender das coisas de Deus, mas a fé é uma prática diária, né? Você vai se alimentando das coisas de Deus, vai conhecendo, vai fortalecendo a sua fé, vai criando mecanismos, vai deixando de fazer coisas, de andar com pessoas. Não que você tem que fazer acepção, ou que você, só porque você se tornou cristão você é melhor do que a. Não, não é nada disso. Eu estou falando o seguinte: eu fumava, parei de fumar. Então eu ia continuar andando com as pessoas que fumam, que bebem. Naquele momento que eu ainda estava na fase de libertação, de sair daquele ambiente do vício, né? Senão eu ia fumar de novo, então é melhor você deixar de ir, né? Porque você quer o melhor, está buscando um aperfeiçoamento. Não dá para ficar perfeito, ficar mais próximo de Jesus. Então tem que deixar de frequentar algumas coisas que você frequentava.